Olá, galerinha, tudo bem? Bom, gente, essa é uma aula de matriz onde nós vamos trabalhar operações com matriz. O que eu consigo fazer de operação com matriz, ok? Então, algumas operações bem simples com matriz. No caso, operação de matriz, soma e subtração, né? Adição e subtração. Condição para que eu consiga somar ou subtrair duas ou mais matrizes. Tem uma condição para poder começar a fazer isso. Qual seria ela? Tem uma matriz aqui. Uma matriz A, uma matriz B, e eu quero somar a matriz A com a matriz B. Antes de começar a somar, eu preciso observar alguma coisa. No caso da matriz A, é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, essa aqui é uma matriz tipo 3 por 2. Então, é uma matriz de ordem 3 por 2. Lembrando que é a primeira linha e depois o número de colunas, tá? E a matriz B também é uma matriz de ordem 3 por 2. Então, a primeira condição de existência para fazer uma adição ou uma subtração é que a ordem da matriz seja igual. Então, se essa matriz for uma 3 por 3, só soma com a matriz 3 por 3, uma matriz 1 por 5, só soma com uma matriz 1 por 5, e assim sucessivamente. Por quê? Bem simples. Eu preciso somar as duas matrizes. Eu vou somar o elemento da primeira linha, primeira coluna, com o elemento da primeira linha da primeira coluna da outra matriz. Então, primeira linha, primeira coluna de A é 2, mais primeira linha, primeira coluna de B, menos 1. Só isso, só. E aí eu vou repetindo isso para cada um. E lembrando, se é primeira linha, primeira coluna, a posição aqui também tem que ser na primeira linha, primeira coluna. Não importa muito a ordem que você vai seguir, você pode fazer primeiro as colunas, depois as linhas, se quiser começar de baixo para cima. Não importa que elas não vão atrapalhar. Mas seguindo aqui, ó, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, que vai ficar 5. Acabei trocando a cor da caneta aqui, né? Mais 3. Então eu vou somar todo mundo. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Vai ficar 4 mais 2. 3 mais 4. Menos 7. Vamos colocar entre parênteses aqui. Menos 2. E o menos 8, que vai somar com o mais 3. Quanto dá a matriz A mais a matriz B? 2 menos 1 vai dar 1. 5 mais 3 vai dar 8. 4 mais 2 vai dar 6. 3 mais 4 vai dar 7. Menos 2. Menos 7 vai dar menos 9. E menos 8 mais 3 menos 5. Que vai gerar também uma matriz 3 por 2. Detalhe lá para frente quando eu for trabalhar a multiplicação. No caso da adição e subtração, a ordem tem que ser a mesma e a ordem sai a mesma. Na multiplicação tem um detalhinho aí para trabalhar. No outro tipo de operação, não necessariamente precisa ser com somente matriz. Nós podemos trabalhar a multiplicação de matriz por um número real. Então eu dei um exemplo aqui da matriz A. Matriz A é 2, 3, 4, 5, 2 e menos 7. E é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então uma ordem 2 por 3. E eu quero fazer a seguinte operação. Eu quero multiplicar 3 vezes a matriz A. O que seria 3 vezes a matriz A? Seria multiplicar 3 vezes cada elemento da matriz. Então vai ficar na primeira linha, primeira coluna, 3 vezes 2. Segunda linha, primeira coluna, 3 vezes
5. Próxima. 3 vezes 3. 3 vezes, aí vem aqui, 2. 3 vezes, quem está aqui na primeira linha, terceira coluna, é o 4. E aqui a segunda linha, terceira coluna, vai ficar 3 vezes menos 7. É só isso? É só isso. Então, multiplicação de um número real por uma matriz vai gerar uma matriz de mesma ordem. Então, vai continuar sendo uma matriz. Se sair uma matriz 2 por 3, vai continuar sendo uma matriz 2 por 3. Se eu quero multiplicar ou dividir o número real também, tá? O que seria dividir? Multiplicar por meio, multiplicar por 1/3. É o número real por cada elemento da matriz. Então, o que seria a matriz 3 vezes A? Ficaria 6, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 2, 6, e 3 vezes menos 7, menos 21. 2 por 3. Então, tanto na adição, subtração ou multiplicação com o número real, eu preciso respeitar cada linha e cada coluna, e eles não vão interpolar um com o outro. Quando eu vou multiplicar duas matrizes? Bom, primeira coisa que a gente já observa aqui, não necessariamente tem que ser diferente, mas nós temos aqui uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então aqui eu tenho uma matriz 3 por 2, enquanto aqui eu tenho uma matriz 2 linhas e 3 colunas. Então uma matriz 2 por 3. As ordens são diferentes. Precisa ser ordem diferente para ter multiplicação? Não. Diferente da soma, qual que é a propriedade que eu preciso observar? Qual é a primeira coisa que eu preciso observar para ter uma condição onde eu possa multiplicar? Bom, primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte. Ó. Na primeira, no caso, eu quero fazer a matriz A vezes a matriz B. Então, nessa ordem, exatamente nesta ordem, eu tenho que observar o seguinte. Quem que é o primeiro? É o A. Eu tenho que observar o número de colunas da primeira e comparar com o número de linhas da segunda. Então, só recapitulando, na soma, o número de colunas tem que ser igual ao número de colunas, e o número de linhas tem que ser igual ao número de linhas. Na multiplicação, não. Na multiplicação, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Tá? Essa condição existe? Existe. Então eu posso multiplicar a matriz A pela matriz B. Por que isso vai acontecer? Porque no caso da multiplicação, eu vou começar a interpolar números. Eu vou seguir uma ordem aqui, fazer bem devagar, para não confundir. Vamos fazer assim. Na multiplicação, eu vou pegar toda uma linha com toda uma coluna. Então, por que eu tenho o número de colunas igual ao número de linhas? Porque o número de colunas vai multiplicar pelo número de linhas. No caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui toda a primeira linha. Na primeira você pega a linha. E na segunda você vai pegar a coluna, sempre. Na primeira é linha, na segunda é coluna. Primeira linha vai multiplicar para a segunda coluna nessa seguinte ordem. Primeiro com primeiro, 1 vezes 5. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui para ficar mais.
Então vamos ficar aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna. Eu venho na posição primeira linha e primeira coluna. 1 vezes 5 mais, sempre mais, 2 vezes 3. Então, primeira linha, primeira coluna. Primeiro elemento, 1, multiplica pelo primeiro elemento, 5, mais o segundo elemento, 2, multiplica pelo segundo elemento, 3. Agora eu quero primeira linha e segunda coluna. Então eu vou colocar na posição primeira linha e segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna está aqui. Vou fazer o primeiro com o primeiro, 1 vezes 2, mais segundo com segundo, 2 vezes menos 1. Próximo, primeira linha, terceira coluna, venho aqui na primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 2. Eu posso estar fazendo direto a conta, tá? Não precisa escrever 1 vezes 1. Posso colocar direto 1. Não precisa escrever 2 vezes menos 2. Posso colocar direto menos 4. Mas só continuando. Então, peguei todos os elementos da primeira linha e multipliquei por todas as colunas que me gerou toda a primeira linha. Então, multipliquei toda a primeira linha aqui e me gerou toda a primeira linha aqui embaixo. Agora eu vou para a segunda linha. Lembrando que eu poderia também fazer em qualquer ordem, tá? Por exemplo, se eu começasse de baixo para cima, terceira linha com a terceira coluna, eu ia colocar o resultado na terceira linha, terceira coluna. Mas esse aqui eu estou fazendo na ordem. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 5, mais 4 vezes 3. Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 2, mais 4 vezes menos 1. Segunda linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna. Eu pareço estar sendo repetitivo, mas é de propósito, tá? 2 vezes 1, mais 4 vezes menos 2. Vamos para o último. Deixa eu ver essa cor aqui como está. Vou na terceira linha e começar a multiplicar aqui. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna. 3 vezes 5, mais 3 vezes 3. Terceira linha, segunda coluna, vem aqui na terceira linha, segunda coluna. 3 vezes 2, mais 3 vezes menos 1. Terceira linha, terceira coluna, vai na posição. Terceira linha, terceira coluna. 3 vezes 1, mais 3 vezes menos 2. Percebe como eu fiz devagar, fiz todo o passo a passo. Eu não quis fazer nada de cabeça, nada direto. A gente vê até consegue enxergar até um padrão, né? Ó. 5, 3, 2, menos 1, menos 2 e 1 aqui, que são os elementos da matriz B. E os elementos da matriz A, ó, 1 e 2. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4. E assim vai, ó. 3 e 3, 3 e 3, 3 e 3, 3 e 3. Então é só seguir o padrão. E depois é só calcular, né? Vou fazer direto aqui, ó. 5 mais 6. Então aqui vai dar 11, que é o primeiro elemento aqui da primeira linha, primeira coluna. 2 menos 2, que vai dar 0. 1 vezes 1 dá 1.
2 vezes menos 2 dá menos 4. 1 menos 4 vai dar menos 3. Aqui vai dar 10 mais 12, que vai dar 22. Aqui vai dar 4 menos 4. 4 menos 4, que vai dar 0. Que vai dar 3 menos 8. 3 menos 8, menos 5. Aqui vai dar 15. 15 mais 9, 24. 15 mais 9, 24. Aqui vai dar 6 menos 3. 6 menos 3, que vai dar 3. E aqui vai dar 3, mais com menos, menos. 3 menos 6, que vai dar menos 3. Lembrando, faça sempre devagar, para você não errar nenhuma conta. Percebe que se eu tivesse errado qualquer número aqui, ia ter algum problema embaixo. Outra coisa que vai acontecer, que eu deixei para falar somente agora, é que a gente percebeu que essa matriz que gerou foi uma matriz de ordem 3 por 3. Na verdade, eu já sabia que ia dar uma matriz de ordem 3 por 3, porque tem uma outra coisa que acontece. Primeira coisa que você verifica, eu falei que você tem que verificar o número de colunas do primeiro com o número de linhas do segundo, que tem que ser igual. Se isso não for igual, não adianta nem multiplicar, que não vai dar certo, vai estar faltando elementos aqui. E o resultado obtido, pelo menos a ordem do resultado, a ordem da coluna, ela vai aparecer aqui, ó. Se esses dois números forem iguais, a ordem da coluna, a ordem da matriz que eu vou gerar, vai ser o número de linhas do primeiro com o número de colunas do segundo. Então, antes de começar a conta, eu já sei que vai ser uma matriz 3 por 3, que foi o nosso resultado, ok? Gente, é isso aí. Um abraço e eu fiquei. Valeu!